Vamos começar então falando um pouquinho a respeito de um tema que todo mundo se interessa em conversar, sobre a questão do par ideal. Vamos primeiro entender como é que foi a sua linha de pesquisa, doutora, para a gente poder pontuar essas questões que são muitas, né? São diversas. Então, como eu sou orientadora de mestrado e doutorado num programa de pós-graduação, a gente faz pesquisa sobre o assunto. Então, nós começamos tentando entender, no momento inicial da pesquisa, em 2005, como era que as mulheres, naquele momento, as mulheres mais velhas, já menopausadas, se elas ainda escolhiam, se elas ainda estavam no mercado de escolha de parceiros. E aí, dessa pesquisa surgiu inúmeras outras e, ao longo de todo esse tempo, nós conseguimos identificar algumas características que homens e mulheres usam para escolher parceiros. Não estou dizendo que com isso que a gente conscientemente está pensando nisso quando está escolhendo. É óbvio que não. Mas, quando você faz um levantamento geral de como que as pessoas pensam sobre isso, você consegue identificar algumas características. Que seriam? Que seriam, por favor, né? Professora, não tem um ditado popular que diz que quando o homem fica afim da mulher, a mulher já está afim dele há muito tempo? Pode ser. O problema é que as mulheres são muito seletivas. Elas escolhem com muito cuidado. Durante toda a nossa evolução como espécie, a mulher e todas as outras fêmeas de todas as outras espécies têm, durante o seu desenvolvimento, o encargo de gerar uma criança e criá-la. Então, isso, para as mulheres humanas, é um peso muito grande, porque os nossos bebês são os bebês mais indefesos de toda a natureza. Então, ela precisou, num determinado momento, de alguém que a ajudasse a cuidar deste bebê. E nada mais justo que o pai ajudasse. Então, uma série de transformações ocorreram para que esse par ficasse junto. Nós, como grandes primatas que somos muito diferentes dos outros grandes primatas, onde a fêmea arca com todo o cuidado, tanto da gestação e da criação posterior. Na espécie humana, a gente divide esse trabalho com o parceiro. Por exemplo, então, para isso, a gente tem que ter critérios muito rígidos para escolher um bom parceiro para nos ajudar a dividir esse trabalho. Por exemplo, nessa pesquisa desenvolvida pela universidade, há uma característica das mulheres nas homens e vice-versa? Ela prefere algumas coisas que vai bem nessa direção da prole, do cuidado da prole. Ela prefere, primeiro, um parceiro que seja bem-humorado. Bom humor indica algumas características, tipo, dificilmente ele é agressivo, é quase que incompatível uma pessoa muito tranquila, espontânea, bem-humorada, ser também agressivo. Então, isso significa que ele vai investir bastante em crianças e nela também. Então, diminui a chance de conflito. Outro critério, ele ou tenha ou indique bastante interesse em cursos. Porque durante esse período, pense que isso são características que evoluíram há mais de 6 milhões de anos atrás. Então, não é uma coisa que a gente hoje tenha consciência disso. Então, um parceiro divertido, um parceiro generoso, um parceiro exitoso. Os critérios da mulher geralmente nessa direção, mas especificamente nessa direção. As características físicas são secundárias. São importantes, mas são secundárias. E para os parceiros do sexo masculino, já os critérios são outros. Ele vai investir muito mais na aparência física, na beleza, nos indicadores de saúde, porque isso foi muito importante há muitos anos atrás, porque isso eram indicativos de boa fertilidade. Então, esses dois critérios que evoluíram há centenas de milhares de anos continuam presentes aqui, mesmo hoje, quando a gente aparentemente pode decidir que não quer se reproduzir, né? Muitas mulheres hoje fazem, eu não vou ter filhos, não quero investir na minha carreira. É o discurso, de fato, ela tem série de controles hoje para controlar, mas
padrão existindo. Por exemplo, eu quero um parceiro, eu quero beijo na boca, eu quero carinho, eu quero partilhar a minha vida com alguém. Claramente eu saiba que eu não quero reproduzir. Então, todo esse pacto trouxe satisfação, prazer, uma série de outros componentes que vão além da reprodução, que é o que nos mantém hoje escolhendo parceiros e mantendo relações afetivas de longo e médio prazo. Esse jargão de que o aporte, ele procede de fato? Uma curiosidade. Então, é jargão, pode até atrair, mas você vai selecionando, entendeu? Por isso a gente tem um tempo que a gente chama de paquera, um estágio tempo probatório. Que vai consolidando essa relação ou não. Então, nunca a gente encontra um parceiro e já fica com ele. Então, né, tem esse período todo aí, vai selecionando. Esse jargão popular, assim, é uma coisa assim, interessante, né? A gente tem muitos jargões, assim, que revelam, assim, um machismo, até uma situação, assim, discriminatória. Por exemplo, os opostos se atraem. Isso pode até atrair, mas ninguém se casa opostos, né? São justamente o contrário, os que se atraem. É porque as pessoas têm ideia de que aquela coisa romântica, né? Que uma coisa, um completa o outro, né? Na verdade, isso não é bem assim, né? Não, tem até um conceito, esse é um conceito bem científico, muito bem testado, que chama homogamia, ou seja, as pessoas procuram aquelas pessoas, mas ela vai compartilhar uma série de atividades. Então, se eu estou num país, eu gero estar pessoas do gueto, eu vou estar mais nesse país, nesse gueto, do que junto com os outros que me consideram estrangeiros. Eu vou procurar pessoas que tenham mais ou menos o mesmo nível educacional, a mesma religião, que compartilhe conhecimentos gastronômicos semelhantes. Então, tem muito mais a busca por identidades do que por contrastes. E, doutora, um aspecto também que é interessante da gente tentar avaliar, existe aquela coisa também hoje nos relacionamentos de procurar modelos que acabam influenciando na tua escolha? Por exemplo, sou filho de pais há 20 anos, ainda há modelos, ou isso não influencia absolutamente nada? Você pode até, porque veja, a educação é muito importante. Você pode reproduzir, mas as orientais são muito diferentes. Quer dizer, um casamento de 25 anos, ele começou num momento onde determinadas condições sociais estavam presentes que não estão hoje. Então, hoje as mulheres têm muito mais liberdade de não ficar numa relação que não seja agradável, que não gere satisfação. Então, ela tem uma possibilidade muito maior de sair de um relacionamento que não a agrada, ou que mesmo eu teria tido menos, né, num determinado momento histórico do nosso país. Então, isso é meio complicado. A questão do modelo, por exemplo, fica para o homem, né? Olha como a tua namorada trata o pai. Se ela tratar mal, vai sobrar para ti. E também olha como o filho se relaciona com a mãe, que vai sobrar para ti também. Existe isso? Pois são essas características todas que vão ser colocadas na balança psicológica, né? Que, ao fim e ao cabo, vai gerenciar essa escolha. Então, você vai ter todo tipo de características e vai ter Agora, tem duas coisas. Uma coisa é o que eu quero como ideal e outra coisa é o que eu consigo como pessoa. Você vai ter sempre, o que eu falei no início, tem muito a ver com isso, com as características ideais que eu pretendo ter para o meu companheiro. Mas, entre o que eu desejo e o que eu consigo, há uma distância imensa. E aí entra uma série de balanços, tipo, né, quais são as minhas características. Eu não posso, por exemplo, querer me casar agora com um rapazinho de 20 anos. Tem uma série de condições para que isso aconteça. Não adianta que esse seja o meu ideal. Então, sempre vai ter uma série de condicionantes que vai gerenciar essa escolha entre o ideal e o que é possível. Existe uma série de condicionantes, de fato. Por exemplo, as pessoas confundem muito, Rui, o amor com uma certa dependência química do estado psicológico daquele amor, né? Por exemplo, aquelas pessoas que sofrem extremamente ao lado de alguém, mas tipo, eu não consigo largar o fulano, eu não consigo largar a fulana, né? Certos casos, isso é muito comum, né?
Que a gente, o meio ali diz assim, meu Deus, como é que essa pessoa continua do lado daquela outra pessoa sendo tão maltratada? E a própria pessoa às vezes diz, eu não consigo me ver livre. Então, quer dizer, entram outros fatológicos de dependência, né? Lá na lama, né? Eu acredito, né? Passa por aí. Tem muitos condicionantes, quer dizer, principalmente com as mulheres, dependendo da classe que você está se referindo. Por exemplo, as mulheres com menos poder aquisitivo, elas têm uma possibilidade de escolha muito menor do que uma mulher que tenha uma certa independência financeira. Então, você pode ver que isso que você descreve pode acontecer não só por dependência psicológica, como por dependência mesmo financeira, condição de filhos. E hoje tem um agravante muito sério, que é a segurança mesmo da pessoa. Se você está numa relação abusiva, é muito complicado para sair. Não é uma questão só de dizer eu vou sair, pronto. Você sofre ameaças, você tem dificuldade de conseguir apoio, né? Por mais que nós já temos uma estrutura hoje que apoie essas mulheres, mas ela ainda é deficiente e o risco é um risco sério. Então a gente tem muitas condicionantes para decidir. Inclusive jurídicas, né? Exatamente. Até no namoro a situação jurídica hoje é bem sério. A gente tem rapidinho uma participação do público, desculpa. A participação do Wellington Alves, do Guamá. Ele fala sobre essa possibilidade em conseguir o par ideal. Ele diz que hoje, na visão dele, isso é bem difícil. Seria, de repente, diminuir as exigências para conseguir, para ter essa possibilidade de ter o par ideal? Pois é. O par ideal, ele sempre vai ter essa característica de ser ideal, né? E depende muito do que você está chamando, do que você pode negociar. Porque depende, por exemplo, dependendo da idade, da aparência física, da condição econômica, você pode ser um pouco mais exigente. Se você tem essas condições e menos evidência, você tem que ser menos exigente. Agora, isso não é uma questão consciente. Eu não estou dizendo, não vou dizer, eu só vou me apaixonar por alguém assim assado. Não, tem muitas outras coisas envolvidas. Mas, no geral, o que a gente identifica quando pesquisa é que as pessoas dizem sempre que elas escolhem dessa maneira, porque isso é assim, por isso. Embora o que ela diz não tem, na verdade, respaldo nos dados que a gente obtém. Então, a gente obtém dados que indicam, sim, que essa preferência, no caso das mulheres, é por isso. É pela pessoa que é bondosa, respeitosa. Esse é o ideal. Antes de mais nada, ou seja, a segurança da prole da mulher vem em primeiro lugar. A seguir tem essa coisa da possibilidade de compartilhar os recursos no cuidado dessa prole. Isso é a coisa básica que a mulher quer. Agora, como isso vai ser alcançado, vai depender do que acha. Aqui no comentário, eu tenho uma música chamada Coração Achado, que ela fala exatamente da necessidade que nós temos de lapidar. O diamante, ele está incrustado na rocha, né? Ele é uma pedra preciosa. O homem não satisfeito lapida o diamante para que ele tenha a forma que eu desejo, para que eu possa ostentar. Eu comparo nessa canção isso ao coração de quem a gente quer amar, de quem a gente ama. A gente projeta no outro os nossos ideais, projeta no outro aquilo que a gente quer e cobra, o que é pior, do outro aquilo que a gente quer para si. Porque no fundo, sem respeitar a independência, a identidade do outro. Né? Ninguém gosta do outro como ele é, de fato. Exatamente. Né? Porque no fundo é literalmente uma projeção. Porque, inclusive, os defeitos vão aparecer no outro, teus defeitos. E vice-versa. No aspecto, como a senhora falou, estão de milhões e milhões de anos que permanece. A história de que as mulheres hoje em dia odeiam mais do que nunca, a máxima. O homem, ele é mais suscetível à questão da infidelidade e as mulheres não. Pois então, o caso é o seguinte, é que
Naquele momento em que a gente estava evoluindo, se conformando como espécie, as mulheres eram muito livres. Como hoje a gente tenta retomar essa liberdade. Foi um período de mais ou menos 10 anos que a gente começa a ficar nas nômades, as donas do espaço eram a marca de uma manada em determinado lugar, que elas estavam explorando o ambiente público para obter recursos. E, então é muito importante. E com isso, a sexualidade bastante. Aqui um pouquinho entender a minha isso é um conceito sem já de algumas religiões. Verdade, mulheres têm tanta possibilidade cá quanto algo que mulheres mais pensivas com relação à traição. Elas se sentem mal quando a traição é afetiva. Né? Perceba que o estado por outra mulher é uma loucura. A traição sexual ela é horrorosa, mas ela é menos grave para as mulheres. Para os homens é o contrário. Não é o contrário. Para os homens eles não podem imaginar a traição sexual. O que significa isso? Porque para os homens significa que ele pode ser pai da filha dele, entendeu? Porque as mulheres humanas, por isso o parceiro fica ao lado dela, se ele pode ter essa dúvida quanto à paternidade da prole. Então isso vai fazer ciúme sexual no sexo masculino mais do que o homossexual. Mas não é que tem nenhuma característica que diga assim, hoje tendo oportunidade, você precisa, né? Eles têm uma habilidade tensa como a masculina, temos toda ao contrário, um aparato sexual é mais não só mais suscetível, como mais de anatomia, neuroanatomia, você vai ver, a realidade ela é muito mais complexa, masculina. A natureza não ia investir tanto aparato desse, e é importante. Agora eu estou entendendo muito a presença de participação do público. Temos a participação em duas, ele conta aqui em duas ocasiões, só por duas jovens, em tempos diferentes. Sim. E ele expressa mulheres o desejo de namorar com elas. E nas duas vezes, elas que eram comprometidas, terminaram os relacionamentos e foram sondar para se ele realmente estava interessado. Isso em dois momentos. Na opinião, a mulher mais está sempre em busca de um novo romance, quer que explique isso? Óbvio, mas nesse caso é que se uma relação termina, porque estava bastante deteriorada. A oportunidade de uma é possível sim, mas tem uma série de condicionantes. Se uma relação ela ocorre, o familiar muito importante, a família é uma questão muito importante, os recursos são muito importantes, a prole é muito importante. Então, isso são condições, coisas não realizáveis, não é porque acontece com dois casais, que com todos. Esses resultados são todos da população, ou seja, não é uma afirmação determinista, né? É uma afirmações probabilidade bastante alta. É isso? Interessante. Doutora, a senhora está dando várias ideias para essa rapaziada. Uma que eles devem ser muito carinhosa. Olha só, doutora, no fundo, colegas, nomes, o homem é uma bestada. Porque ele só fica... Aquela... Sim. São uma série de frustrações desavisados. A mulher é muito super... Ela vai no... Ela nunca, geralmente, pelo que eu já vi, assim, de experiência, no auge do meu 1 anos, eu já vi, assim, as mulheres dificilmente ficam só por causa do... Ficam todas... O café, né, generoso, né, o estar na relação a dois. E o homem é tudo também. Ele tem as fases entre um filho, entre irmãos. O que muda num casal é o sexo. É muito, muito interessante que eu essa teoria é o seguinte. O amor, todos nós temos o amor dentro de nós. Então, ele desperta no outro. Despertar o amor guardado dentro de você e não necessariamente você despertar. Sim. Então, quando isso acontece, quando um desperta no outro, os amam. Mas ama o outro. Ele está despertado no amor que o outro concedeu. Entendeu? É uma coisa que a gente tem ideia de que amar é uma coisa que... Amar é fazer alguma coisa, não amar é sentir o que o outro provoca. Né? Isso não acontece de maneira bilateral. É só uma teoria. Doutora, a senhora falou, claro, de aspectos gerais, né? A média e tal. Mas a gente vê cada vez mais, nos tempos atuais, os relacionamentos que
como é que eu posso falar? Queimam etapas, configurações que normalmente tem da paquera, né? Enfim, tem gente que no primeiro dia casa. E nesse caso, assim, como é que funciona toda essa situação? Só complementando essa. Hoje, na primeira semana de namoro, já tem no 5º dia no Facebook, eu te amo pro resto da minha vida. Essa questão da pós-modernidade. Conte aí. Então, veja, tudo é contextual. Então, nesse contexto que nós vivemos, isso tudo é possível. É óbvio que há uns anos atrás você não faria isso. Você tinha muitos controles. Você estava numa casa de família, os seus pais diziam que tinha que ser de determinada maneira, a sociedade organizada falava que você era disponível, para não dizer coisa pior. Então tinha um monte de controles para que você fizesse aquele percurso esperado. Pede a mão, namora, fica noivo e casa. Hoje você é independente, você mora na sua própria casa. Qual é o problema de você levar um parceiro na primeira noite para sua casa? Nenhum problema. Então, é o que você estava chamando, você, não sei quem disse, de estágio probatório, né? Estágio probatório. É esse período para identificar se o meu parceiro, se aquela pessoa que eu conheci pode ser o meu parceiro. Hoje eu posso testar isso mais amplamente, sem grandes controles. Em compensação, isso também, a liberdade sempre tem um preço, a escolha sempre tem um preço, né? Você também se expõe mais. E isso pode estar gerando esse critério muito alto que os homens reclamam que as mulheres têm. Né? A gente ouve algumas entrevistas, os rapazes dizendo que as mulheres não querem mais compromisso, não querem mais se casar, não querem mais... E elas dizem a mesma coisa deles, né? Que eles não estão interessados, que eles só querem ficar. Ou seja, os dois estão com critérios muito elevados. Por quê? Porque a escolha é uma coisa que vai deixar consequências. Então, você tem critérios bastante altos. E que, no início da vida, esses critérios ainda são mais baixos, porque as suas experiências são mais incipientes, né? Você ainda não tem... Você ainda sonha muito, você tem pouco contato ainda com a realidade, então você pode sonhar mais. Aí as relações ainda acontecem, mas à medida que você tem um casamento, uma relação, que ela se desfaz, aí os critérios vão ficando cada vez mais elevados para uma nova relação. Então, dessa perspectiva, a noção de monogamia que a gente tem é uma noção de monogamia serial, que você tem uma relação, essa relação tem um período maravilhoso, que é o que ele estava dizendo, né? Você tem uma troca química intensa com uma pessoa, você fica com aquela pessoa por um tempo, que é o período que a gente chama de paixão. Depois essa paixão, ela diminui um pouco, você fica numa relação de amor e de companheirismo, que pode durar por muito tempo e pode não, pode se esgotar, porque à medida que a paixão termina, você começa a ver a criatura como ela de fato é, e não como seus olhos a viam. Durante o período de paixão, você feitos, a pessoa é perfeita, é aquela que você idealizou sempre, mas esse período passa e você vê a pessoa de verdade. Quando você vê a pessoa de verdade, é que aliás, de fato, ela é seu ideal por um período. Não significa que tem que ser o seu par ideal pela vida, mas por um período. E quando termina aquele período, começa outro. A gente tem sempre a esperança de encontrar o próximo. E a gente avalia isso como fracasso, mas não é fracasso. É um processo natural de início, construção de uma relação, término e reinício de outras. E como hoje a gente tem mais liberdade para fazer isso, você vai ter uma série de configurações de família, isso vai ter uma consequência bem grande na vida de todos. Doutora, a gente tem a última participação aqui do público, não, é isso? Minha, só uma dúvida. Geralmente, o homem ou a mulher, quem observa mais rápido que aquele parceiro não é o par ideal? Existe isso? Eu acho que não existe uma especificidade do homem ou da mulher. É uma construção, né? Toda relação é uma
E do amor ideal é quando a gente deixa. Pode ser, mas é muito difícil você deixar de idealizar no início de uma relação. Como, né? Você vai idealizar. Aí depois que passa esse período, porque está acontecendo uma tempestade neuronal no seu cérebro que te cega. Ele foi programado para isso. Senão ninguém se reproduzia, ninguém se encontrava. Então, seu cérebro ele está programado para ficar apaixonadíssimo. E durante esse período não tem adianta. A pessoa pode dizer para você, olha,